continuando. Então, a número 5. Vamos lá, número 5. Um estande de vendas representado pela figura abaixo terá as 4 paredes laterais internas pintadas. Sabe-se que uma lata de tinta é suficiente para pintar 12 metros quadrados. Ou seja, a minha lata de tinta, ela pinta 12 metros quadrados. De acordo com o enunciado, será necessário comprar no mínimo quantas latas de tinta eu tenho que comprar? Bom, onde é que eu vou pintar? Vou pintar as paredes laterais. Paredes laterais quem são? Tira quem? O chão do meu estande e o teto, né? A figura se assemelha a uma peça, como se fosse a sala da casa de vocês. Eu só vou pintar as paredes, tá? Então é isso que eu tenho que calcular, ó. Se 1 litro de tinta pinta 12 metros quadrados, eu tenho que calcular a área do que eu vou pintar. Quem eu vou pintar? Essa parede aqui, essa parede aqui, essa da frente grandona e a lá de trás, ó. Ela tem formato de quê? De retângulo. Então faz a área de retângulo e depois soma todo mundo. Vamos lá. Vou começar pela parede grande aqui da frente. Ela tem 6 metros de comprimento e 3 de altura. Então, 6 vezes 3. Só que eu tenho outra exatamente igual lá do outro lado. Vezes 2. Mais, eu vou pintar essa lateral aqui, que é 2,5 por 3. Ah, mas lá do outro lado eu tenho outra. Então, multiplica por 2. 6 vezes 3 vezes 2 vai dar 36. 2,5 vezes 3 vezes 2 dá 15. Somando 51 metros quadrados eu tenho que pintar. Se uma lata pinta 12, eu quero saber quantas latas eu preciso, eu vou dividir por 12, que dá aproximadamente ali, né, 4,25. Então, no mínimo, eu preciso de 5 latas. Porque se eu comprar 4, vai faltar, tá? Então, alternativa C. Número 6. A número 6 é do paralelepípedo também. Olha lá, o paralelepípedo retângulo tem as seguintes dimensões: 5 metros de comprimento, 6 de largura e 8 de altura. Então, eu vou chamar o A de 5, o B de 6, o C de 8. O que ele pede para fazer? Ele pede ali nessas condições, eu tenho que calcular a área total e o volume. Eu tenho que calcular os dois, só que a ordem das alternativas está respectivamente a área total primeiro e depois o volume, tá? A ordem de qual vocês vão fazer primeiro não importa, porque eu tenho que fazer os dois mesmo. Eu vou começar pelo volume, que é o mais simples, ó, que é só multiplicar. Volume de paralelepípedo é multiplicar suas dimensões. 5 vezes 6 vezes 8. 5 vezes 6 é 30 e 30 vezes 8, 240. Eu já encontrei, eu já posso eliminar as alternativas A, C e D, porque só tenho duas que o volume é 240. Então eu tenho que fazer a área total para encontrar qual é a alternativa correta. A área total, 2 vezes AB, mais 2 vezes BC, mais 2 vezes AC, tá? Multiplicando, 2 vezes 5 vezes 6, mais 2 vezes 6 vezes 8, mais 2 vezes 5 vezes 8. Vamos resolver essas continhas. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 2, 60. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes 8, 96. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 8, 80. Tenho que somar 60 mais 80 mais 96. Minha área total, 236.
Qual das alternativas que 236 é o primeiro e 240 é o segundo? Alternativa B. Vamos para número 7, tá? 7. A figura abaixo ilustra um prisma reto de base quadrada com o comprimento de duas de suas arestas expressos em centímetro. A e B são dois vértices opostos desse prisma. A medida em centímetros da diagonal interna de AB é diagonal interna de AB. Aí muitos podem pensar assim, mas diagonal de prisma? A professora nem falou em diagonal de prisma. Só tem diagonal de paralelepípedo de cubo, realmente. Só que prisma reto de base quadrada, lembrando da definição que eu passei para vocês lá em aula na geometria plana, um quadrado pode ser classificado como retângulo por definição, tá? Então, se a minha base é quadrada, ela é retangular, porque o quadrado pode ser classificado como retângulo, por definição. Então, isso é um paralelepípedo. Eu posso aplicar a diagonal do paralelepípedo? Sim. Então, diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ah, mas não tem o A, B e o C, só tem o 4 raiz de 3 e o 10. Lembrando, o A, B e o C são as 3 dimensões do paralelepípedo. Só que o quadrado, ele tem como comprimento, os 4 lados são iguais. Então, quando eu vou me substituir aqui, o A ou o B, duas medidas são iguais, que é o 4 raiz de 3. Só substituir. Diagonal será 4 raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 4 raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 10 elevado ao quadrado. Resolvendo. Quando eu tenho número fora da raiz e raiz quadrada elevada ao quadrado, elevo de fora e a raiz perde a raiz. Elevando de fora, 4 ao quadrado é 16. Perde a raiz, fica só o 3. A mesma coisa lá, ó, 16 vezes 3. E 10 ao quadrado, 100. Então, vai ficar 16 vezes 3, 48, mais 48, mais 100. Isso é raiz de 196. Logo, a minha diagonal vale 14. Alternativa D. Número 8. Vamos ver qual é a número 8. De uma folha de papel retangular de medida 20 por 30 será retirado de cada um dos lados, dos 4 cantos, um quadrado de 2 centímetros, como indicado na figura. A partir daí, monta-se uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo. Então, se eu tenho uma folha de papel, né, 20 por 30, 30 e aqui 20. Dos 4 cantos eu vou tirar 2 centímetros. Então esse 30 deixa de ser 30. Ele vai ser 30 menos 2 menos 2. 26. O 20 deixa de ser 20. Tira 2, tira 2. Fica 16. Agora ele quer saber qual é o volume dessa caixa. Bom, o volume a gente já fez, é a multiplicação das suas 3 dimensões. Como mostra no desenho aí, que a altura da caixa é 2 centímetros, quando eu recortar aqui e dobrar, vai ficar a altura de 2 centímetros. Então, o volume é A vezes B vezes C. Quem é o meu A, meu B, meu C? O 26, o 20 e o 2 centímetros, que é a altura da caixa.
Multiplicando, vai ficar 832. Alternativa A, número 9. Número 9. A do cubo agora, número 9. Lá na avaliação de vocês, ó, tem uma questão bem parecida com essa. Um cubo apresenta volume igual a 125. Qual é a área total, tá? Bom, o volume do cubo é 125. Como eu expliquei lá no slide, na explicação da aula de paralelepípedo de cubo, tanto pelo volume eu consigo chegar na área, como pela área chegar no volume, tá? Então, qual é o volume? Como que se calcula o volume do cubo? O volume do cubo é A ao cubo. Mas pelo volume, eu tenho que chegar na área total, que é 6A ao quadrado, certo? Por que eu consigo chegar? Porque o único elemento envolvido é a aresta. Então, se eu encontrar a aresta aqui, eu jogo lá na área total. Então, 125 é igual a A ao cubo. O inverso da potência é uma raiz. Raiz cúbica de 125. Qual é o número que é elevado ao cubo e dá 125? A é igual a 5. Se o A é igual a 5, vem aqui e coloca. 6 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 6, 150. No caso aí, alternativa B. Número 10 e última. Vamos ver qual é a número 10. Não, vai ter a número 9, acabou. Achei que ia ter a número 10.